Oi, seja bem-vindo ao canal Físico Libertário. Bom, hoje, como muito provavelmente vai estar no título, né? A gente vai dissertar aqui sobre aborto, né? Falar sobre se está certo ou errado, em quais casos, ou em todos, e, né, por que disso. E, bom, o contexto desse vídeo é basicamente que eu tava lá no querido Twitter, né? E um perfil lá, ele botou a enquete, né? E se numa ordem social libertária o aborto seria legítimo ou não. Era uma coisa assim. E, bom, no meio ANCAP, por isso vai ter outras pessoas que são mais Rothbardianas, outras Hoppianas, outras, né? E desse escopo de autores, né? Mas principalmente esses dois que eles têm um padrão já mais estabelecido de ética. Mas, bom, bora lá. Pro Rothbard, né? Ele. Isso aí, se eu errar, me perdoa, me corrijam, mas ele era a favor do aborto, né? Ele achava legítimo isso, porque feria o PNA dele e tal. Já o Hoppe, não, né? E eu sou mais estudado na parte do Hoppe, então é o que eu vou falar aqui mais acerca, né? Mas bora lá. Pra gente começar a falar desse debate, né? A gente precisa saber se aborto tá certo ou errado, porque se ele estiver certo, então é legítimo abortar. Se ele estiver errado, então não é legítimo abortar, né? Obviamente que isso é apenas um padrão do que deve ser seguido, né? Não é que isso não vá ser seguido porque ele a prioristicamente está correto, mas isso vai acontecer, né? É um dever ser e não um ser. Mas, enfim, pra gente saber se tá certo ou tá errado, a gente tem que pegar algum parâmetro legal para que como é que eu posso dizer? Que ele abranja todo o escopo da ação humana, né? Que ele vá determinar se as ações humanas são certas ou erradas, né? Legítimas ou ilegítimas. E, bom, isso é basicamente uma ética, né? Basicamente vai principalmente a ética hoppiana, né? Ela é mais uma regra de normativa negativa, né? Ela te bem mais explicita o que você não pode fazer, o que você não deve fazer, né? E basicamente é isso que a gente vai abordar aqui. Como eu não vou dizer que eu não sei demonstrar totalmente a ética, pelo menos de forma compreensível. Se por acaso alguém queira saber disso, tem um podcast que o Scheffel fez de 2 horas e meia dele demonstrando do início ao fim a ética hoppiana e por que ela tá certa e é a única correta. Então, obviamente eu não vou fazer isso aqui, mas se você quiser eu posso pegar o link e deixar aí nos comentários, né? Mas basicamente ela é a única ética que não cai em contradições. É a ética argumentativa hoppiana. E aí daí vai derivar a propriedade privada. Mas, bom, vamos lá. O que é o aborto, né? Vamos agora que a gente deu esse parâmetro pelo que a gente vai analisar, vamos definir o que é o aborto. Aborto é basicamente a morte de um indivíduo que ainda está na sua fase de crescimento dentro da barriga ainda, né? Ele não é nascido e tal, ainda está em desenvolvimento de criança, adolescente e tal, né? Ele ainda está naquele desenvolvimento mais prematuro. E, bom, o que ele tem, né? O que esse feto ele tem ainda? Como ele pertence à classe ontológica dos seres racionais, nós, humanos, ele tem os seus direitos assegurados pela ética. Ou seja, todos os direitos que você goza e que eu gozo e que todos os outros humanos vão ter, vai ser o direito de propriedade privada, né? Ele vai ser o dono exclusivo daquele meio. No caso, o meio é o próprio corpo dele. Então, ele tem isso assegurado pela classe ontológica. Ok. E então, agora a gente tem que ver
se o feto ele é legítimo ou ilegítimo, né? Porque, como assim, né? Porque basicamente é o seguinte, se muitos vão argumentar que ele está invadindo a propriedade da mulher, né? E, bom, isso não poderia estar mais errado. Vamos lá. O feto, ele não entra na mulher, ele não invade, ele nasce lá dentro, ele não está de fora e entra lá. Pelo menos eu nunca vi isso, né? Um feto entrar dentro da mulher. Mas, ok. Então, como é que ele surge, né? O feto, ele foi colocado lá, contra a vontade dele ou o que seja, mas ele foi colocado lá. Se for, por exemplo, um sexo consensual, né? As duas partes concordaram nisso e isso é uma consequência do que poderia acontecer nesse caso. Mas, então, disso, né, tu tira que, obviamente, aborto não seria legítimo num caso desse, em hipótese alguma. Ah, é pobre, não sei o quê. Olha, se aparecer argumentos desse gênero, eu vou linkar uns vídeos do Alexandre Porto aqui, que ele fala uns bagulho assim, aí eu não preciso falar muita coisa, né? Se for preciso, eu link esses vídeos do Alexandre Porto. Mas, enfim, dado isso, é ilegítimo o feto ser abortado numa situação dessa, consensual. Isso, acho que pelo menos é óbvio para a maioria das pessoas, né? E por quê? O feto ele tem um direito de propriedade privada dele. Ele não invadiu a propriedade da mulher. Ele foi colocado lá, querendo ou não, mas ele foi colocado por outros lá dentro. Ou seja, ele não teve nenhuma intenção, ele agiu de forma com que ele invadisse a propriedade de alguém. Ele foi colocado lá, ele é um inocente. Pelo fato de ele ser um inocente, ele não merece levar qualquer dano, né? Ele seria, nesse caso, tão inocente quanto a mulher. Porque ele foi colocado lá, ele não entrou lá porque quis, ele não agiu nessa intenção, entendeu? Então, basicamente é isso. Ele não fez nenhuma coisa que fosse contra a propriedade da mulher para que ele merecesse sofrer algum dano, né? Então, pronto. Aí, beleza. Ele não merece, ele não deve ser abortado, ele não é legítimo que isso aconteça. Agora, como que no caso de estupro, por exemplo, agora é uma parte mais complicada, bem mais complicada. Como eu disse, vamos lá. Agora, o sexo não foi consensual, né? E da mesma maneira como no consensual, o feto, né, o bebê, foi colocado lá sem intenção dele, igual no outro caso. Ele não agiu na intenção de invadir, ele nem agiu, para falar a verdade, né? Então, como ele não agiu e ferindo a propriedade de alguém, ele é inocente. Quem é o criminoso culpado dessa história? O estuprador. Né? Ele é o culpado da história. Foi ele quem agiu invadindo a propriedade privada da mulher e colocando um feto lá. Foi ele que fez com que isso fosse gerar um feto, né? Ele não colocou o feto diretamente. Ele fez com que fosse surgir um feto lá. Ou seja, a mulher é inocente, o feto é inocente, o criminoso é o estuprador. Então, beleza. A gente agora, tipo, se você já entendeu, você vai falar, ele é inocente, o feto, então ele não merece ser abortado nem nada. Mas eu vou ter que entrar um pouco mais, ser mais incisivo em outro ponto. Que eu vou fazer uma analogia. Vou fazer duas. Imagine que, por exemplo, você tem seu helicóptero e alguém colocou, por exemplo, uma pessoa dentro do seu helicóptero. E essa pessoa, ela surge no meio do voo. É legítimo você pegar essa pessoa e jogar para fora do seu helicóptero? E você sabe, você vai matar ela. Então, você vai estar causando um dano irreversível à pessoa. Tá legítimo isso? Não, né? A pessoa que foi colocada lá, ela não quis estar lá. Ela não agiu estar lá. Ela foi, por exemplo, nesse caso, ela foi botada em coma, ficou inconsciente, colocaram ela lá e aconteceu isso. É legítimo jogar ela fora? Não. Outra analogia é a seguinte: você e outra pessoa são jogadas dentro
né? Por exemplo, isso aqui é mais pro caso de, pode ser que a gravidez mate a pessoa, a mulher, né? E agora vai ser talvez um pouco mais pesado, mas bora lá. Você e outra pessoa são colocados dentro de, por exemplo, um fosso, né? Por exemplo, como é que é o nome, rapaz? Um poço, né? Um poço. Você e outra pessoa são colocados por um terceiro nessa situação. E, como é, tipo, nesse caso, né? É possível que você só sobreviva caso você mate outra pessoa. Não é certeza, né? Porque até no caso da gravidez, tá? Não é uma certeza que vai acontecer esse algo pior. Mas, colocando os mesmos parâmetros, existe essa possibilidade. Então, é possível que você só sobreviva caso você mate outra pessoa. Mas lembre-se, você foi colocada contra a sua vontade. E essa outra pessoa foi colocada contra a vontade dela. Ambas são inocentes, você e ela. O criminoso é quem tá lá em cima do poço, é quem colocou vocês. Então, é legítimo que eu mate a outra pessoa que também é inocente para sobreviver? Não, né? A ética não vai nos dar esse parâmetro legal da ação. Não é legítimo eu ferir alguém inocente. Esse alguém, ele é inocente, ele não fez nada, ele não feriu a propriedade de ninguém. Ele apenas foi colocado lá contra a vontade dele. Ou seja, quem deve ser, como é que eu posso dizer, quem deve ser punido, quem deve sofrer alguma coisa, é o criminoso, é o cara que botou as duas pessoas nessa situação, e não a pessoa que foi colocada. Então, bom, eu acho que com essas analogias fica nítido isso. E, obviamente, de novo, eu tô colocando isso nos parâmetros da ética argumentativa hoppiana, né, de propriedade privada, né? A pessoa só deve sofrer alguma punição caso ela fira ou faça alguma coisa do gênero na propriedade de outra pessoa. Se ela fizer com a sua própria propriedade e outras coisas, ela não merece punição nenhuma. Mas se ela fizer algo com terceiros, merece, né? Aí isso aí, a proporção disso vai levar pro estupro e tudo, né? E isso aí já é outra pessoa, é o Kinsella, não o Hoppe. O parâmetro que a gente tá levando aqui é basicamente o ético, se tá certo ou errado. E, bom, então, caso você não tenha concordado, mas eu acho que esse é o ponto. A gente falou do normal, do caso de estupro, e, né, acho que ficou nítido. Eu espero que tenha ficado nítido, eu espero que tenha ficado compreensível essa do estupro, porque é sinceramente algo meio mais pesado. Mas não muda o fato de que são inocentes. O bebê é inocente, a mulher é inocente, nenhum dos dois merece ter aquela como é que eu posso dizer, ser ferido. Nenhum dos dois. Só o estuprador, né? O feto, ele não merece levar a culpa que o terceiro fez nele, né? Que fez com que ele estivesse lá. Espero que isso tenha ficado claro, sério, do fundo do meu coração. Tá, aí agora tu me pergunta, mas tem algum caso que o aborto é legítimo? Sim, né? Existe um caso que é o de acefalia. Por quê? A cefalia é quando a pessoa não tem o cérebro, o caso de o feto não ter cérebro. Se o feto não ter cérebro, ele não pertence mais à classe ontológica humana. Ou seja, ele não vai conseguir argumentar. E por esse fato, ele não tem mais o direito de propriedade privada. Ele não é mais um ser humano. Porque o que mais diferencia o ser humano dos outros animais é a sua capacidade de raciocínio, é o seu cérebro. Se o feto não tem isso, ele não é um ser humano. Então, nesse caso, sim, e muito provavelmente o feto já vai estar morto nesse caso de cefalia. Ou se nascer, ele vai ser totalmente dependente de tudo pela toda a vida. Então, nesse caso, sim. E acho que basicamente são esses os casos, né? Eu espero que eu não tenha me esquecido de nenhum. Mas é basicamente isso. No caso consensual, não é legítimo. No caso de estupro, não é legítimo. E no caso de acefalia, é legítimo. E, bom, né? Espero que tenha ficado claro tudo. Espero que eu não tenha me enganado em nenhum ponto aqui. E, né, me esqueci de alguma coisa baseada da ética do Hoppe. E, bom, se tu assistiu até aqui, cara, meu muito obrigado por ouvir isso, né? Eu sei que talvez, se você não concorda comigo, foi difícil de ouvir isso,
Mas eu espero que você tente digerir isso e, sei lá, procure o podcast do Schaeffer se quiser entender mais da ética. E, bom, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela sua compreensão de ouvir até aqui. E espero que tenha ficado claro, espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso. E, bom, acho que termina por aqui. Meu muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não, deixa um dislike aí e me fala no que eu posso melhorar, no que eu errei. Se quer mais receber vídeos desse gênero, de forma não periódica, se inscreve no canal e, bom, meu muito obrigado pela sua estadia aqui nesse vídeo. E, bom, a gente se vê no próximo vídeo.